Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do EnvolveCast. Meu nome é Ana Maria, sou supervisora, diretora da clínica Envolve e trabalho com pessoas no espectro do autismo ou com quadros semelhantes. E hoje eu estou aqui com o Luciano. Olá, eu sou o Luciano, sou analista do comportamento, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e diretor da clínica Envolve. Sejam bem-vindos ao EnvolveCast. Hoje a gente vai estar recebendo aqui para mais um dos nossos episódios sobre histórias atípicas, duas pessoas muito especiais, a Mariana Fonseca, que é professora, pedagoga e mãe da Isadora, que também está aqui com a gente, que tem um conjunto de atividades profissionais que ela já desenvolve e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história hoje. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Isa, se apresenta pra gente. Meu nome é Isadora, eu tenho 23 anos, eu faço massagem, eu atendo as mães na Envolve, e eu faço aula de pintura, e eu trabalho lá na Findes, e eu atendo as pessoas lá na Findes. Eu estudo, eu pesquiso no computador, eu pesquiso muita coisa. Maravilha. Legal, maravilha. Uma trajetória. Já teve várias experiências de trabalho, né? É. Ah, eu adorei. Boa. Isso aí. E Mari? Então, eu sou Mariana, eu sou pedagoga, professora, pedagoga, atualmente diretora de uma escola de educação profissional, mãe da Isadora, que vem me ensinando muito aí ao longo dessa trajetória, que é sempre muito desafiadora. Perfeito. Então, para a gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios, dessa trajetória. A gente sabe que agora, nesse momento, a gente está vivenciando todas as experiências que dizem respeito à vida adulta, A Isadora chegou na vida adulta. Tiveram outros desafios e outras situações, desde a infância, adolescência e tudo mais. Mas a intenção hoje é a gente falar um pouquinho para o público sobre a importância da gente identificar habilidades, interesses, para chegar a uma capacitação profissional. Porque é um tema pouco discutido ainda, Mari? Se a gente parar para pensar, hoje em dia, fala-se ainda muito sobre infância. Mas, na verdade, as pessoas elas vão passar pela adolescência, vão chegar até a vida adulta. Depois que a escola termina, então, assim, o que a gente faz? Quais são as perspectivas? Alguns vão para a faculdade, outros vão para um curso, profissionalizante, enfim. E eu acho que é super importante as pessoas conhecerem quais são também os recursos, como procurar, quais são as opções que tem aí no mercado, até pela sua carreira, pelo que você atua hoje, e também com a experiência como mãe. Então, acho que vai ser muito legal a gente discutir isso. Mas, assim, primeiro, pra gente começar, conta pra gente um pouquinho, assim, como que foi essa trajetória de vocês no final do ensino médio, pensando nessa questão mais profissionalizante? Então, Isadora, antes, já no ensino médio, ela sempre falava que queria ser massagista. E isso, de certa forma, nos levou a começar a procurar, quais as possibilidades. Será que realmente seria um caminho? Porque, assim, diante das características que ela tinha, a gente sempre tive muita preocupação, assim, de não causar muita frustração, de querer uma coisa e não conseguir, enfim, ficar frustrada. Sim. E aí eu acho que esse foi muito o caminho. E aí eu fui pesquisar, que instituições ofertam algum tipo de qualificação, a gente fez a opção, por um curso de qualificação, até considerando o perfil realmente da Isadora, as necessidades que ela tinha e tudo mais. E aí, assim, pesquisando, após eu identificar alguns, eu fui lendo, sobre a avaliação das pessoas, e aí eu fui visitar esse espaço num primeiro momento, para saber, assim, recebem, pessoas com algum tipo de deficiência, como é que era essa tratativa, abordagem, havia possibilidade de suporte, sabendo que a Isadora precisaria de suporte, e aí, assim, fui muito bem recebida na primeira instituição, inclusive, que eu fui, e aí a gente conversou e tudo mais, a gente marcou uma agenda para a Isadora ir conhecer, e foi muito legal, porque ela conheceu, e aí ela passou pelo processo de ser massageada, para saber, como é que seria, e foi muito bom, assim, a receptividade, e ela logo se encantou. Então, ali a gente já sabia que estávamos no caminho certo, e a gente depois, assim que ela terminou o ensino médio, a gente
fez a matrícula e ela fez o curso e foi assim, foi muito importante, né? Todo esse processo e o suporte que ela recebeu. Porque se não houvesse isso, realmente seria muito mais difícil. Sim. E eu lembro que tinha vários recursos mesmo, né? Até para amparar no entendimento das apostilas, dos materiais, né? Assim, eu acho que foi realmente uma escolha muito acertada. Porque tinha esse preparo, né? As pessoas estavam ali de alguma forma desmembrando um pouco aquele conteúdo, ajudando ela a passar por essa fase. E quando tem um interesse, né, que já vinha antes, acho que fica ainda mais fácil. Né? Porque tem tempo que ela fala, né? Que ela falava sobre massagem. Ela falava, eu quero ser massagista. Eu falei, bom, então vai ser isso, Isadora. Maravilha, muito bom. E de fato, assim, eu acho que desde o primeiro dia dela no curso, ela foi muito bem recebida. Ela, né, contou realmente com uma estagiária acompanhando ela. Era uma estagiária que também era massagista, então, assim, tinha passado pelo curso. Então, assim, foi todo um trabalho conjunto, né? Enquanto família, a gente apontando quais eram as características e os caminhos de aprendizagem da Isadora, né? Com todas as dificuldades, a verdade, que ela apresenta, às vezes, de compreensão da teoria e tudo mais. Então, eles tiveram muito aquela aplicação de tornar tudo aquilo prático. A turma também foi muito receptiva, ela não era a única pessoa, né, que apresentava uma deficiência, tinham outros, por exemplo, tinha um deficiente visual, foi muito legal, e ele também contava com o suporte. Então, assim, a turma contava com alguns alunos, né, realmente aí nesse processo de inclusão, e assim, eles tiveram todo esse cuidado. Então, foi muito desafiador, porque ela, né, mas ela, assim, ela adorava ir, ela ansiava cada dia por estar lá, por fazer parte daquele contexto. Quando começaram as massagens, né, a gente tinha que ter os modelos, e a gente foi sendo modelo, então, assim, o pessoal que trabalhava até comigo também se candidatou aí, o que trabalhava com meu esposo, né, e aí, assim, todo mundo saía maravilhado, porque, de fato, assim, né, nessa aplicação prática, ela se desenvolveu muito bem. Sim. E assim, é interessante que quando começou, né, Isa, assim, as experiências de massagem, depois do curso, dava para ver, assim, o quanto que você aprendeu mesmo, né, durante esse período, porque você já tinha uma habilidade legal com massagem, eu lembro, né, quando você fazia algumas massagens e tudo, você lembra, você mais nova? Sim. Mas depois do curso, eu acho que você aprendeu as técnicas, né, assim, o que precisava, a questão do uso do hidratante, todos os materiais. Então, assim, ficou muito claro o quanto que esse curso fez diferença. Você gostou da experiência de ter feito o curso de massagem? Como que foi pra você? Foi muito legal. Foi? Foi. E depois, quando você começou a atender? Lá na Envolve e tudo mais, em outros lugares, como que foi pra você? Eu atendi as mães na Envolve e atendo as pessoas lá na Envolve, as mães. Sim, e aí você tem que fazer um contato desde o início, né? Que você marca com a pessoa. Como é que funciona quando alguém quer marcar uma massagem com você? A Késia, eu marquei com ela, Sônia e a mãe do menino autista, a mãe. E aí depois que você marca, aí você tem você recebe a pessoa lá na recepção, né? Eu recebo. Leva para uma sala, e aí dentro dessa sala é onde acontece a massagem. Sim. Né? E depois, como que as pessoas fazem para poder te pagar pelo seu serviço? Como que funciona? Como que funciona? Tipo assim, eu funciono para fazer uma massagem relaxante, para fazer muitas coisas, fazer com creme, luz, eu faço uma massagem bem gostosa. É verdade, ela tá sendo muito bem avaliada. E aí depois a pessoa te paga, então, através do seu Pix. É assim? Sim. Legal. Então, assim, daí você já tem uma carreira como massagista, né? E tiveram outras experiências também. Que aí eu vou perguntar primeiro para sua mãe. Como que foi essa busca de um novo curso, depois do curso de massagem?
como ela sabe, né, que eu trabalho em escola, e ela via, assim, as pessoas indo estudar e tudo mais, ela falava, mas eu quero fazer um curso, né, na instituição onde eu atuo. E ela sempre falava, eu quero fazer, mas assim, como são áreas muito diversas, eu falava, meu Deus, acho que não é isso, assim, eu tenho que aguardar o momento de fato ter uma oferta de um curso que vai ter a ver com o perfil dela, porque assim, lá tem cursos de mecânica, de eletrotécnica. Eu falava, não dá para ser, eu preciso de fato de um curso, né? E aí quando surgiu a oportunidade de uma parceria com uma empresa, de ter a oferta de um curso de assistente administrativo, falei, acho que agora é o momento. Legal. Assim, era uma turma realmente para pessoas, né, com deficiência. Foi uma turma 100% para pessoas com deficiência. Às vezes as pessoas criticam, nossa, mas é ruim, né, que ao mesmo tempo que eu estou promovendo a inclusão, por outro lado, de certa forma, né, fica aquela... Mas, assim, é uma forma também da gente criar um suporte. E aí, achei que, assim, aquele era o momento, só que ela tinha que passar pelo processo seletivo e tudo mais. Então, a gente se inscreveu, né, na empresa, teve todo o processo de seleção, de entrevista. Então, assim, no final, né, Isadora, você conseguiu ser aprovada, assim, era engraçado, porque falei, bom, não pode se misturar aqui o papel de mãe e, enfim, da profissional da escola. Então, foi todo aquele trabalho de dizer assim, gente, aí foi o pai que foi fazer a matrícula, eu falei, olha, não quero assinar ficha de matrícula, para não se confundir assim. Mas no final das contas, ela, né, onde a Isadora chega, ela cria todo assim, uma dinâmica de amizade com a forma que ela tem de se comunicar, e ela acaba conhecendo todo mundo, e aí, enfim, fizemos o curso de assistente administrativo, que tinha uma parte que era feito na escola, e depois, né, era um curso aplicado, tinha uma parte prática. Então ela fez mais ou menos 8 meses de estudo na escola, e depois 8 meses atuando, né, na empresa, e aí ela foi atuar junto com a equipe do jurídico, né, dessa instituição, e aí foi mais uma vez desafiador, porque assim, as pessoas não sabiam como recebê-la, né? Então, acho que a parceria, inclusive da Envolve, nesse processo foi muito importante, de prepará-los, assim, tá, o que era possível a Isadora fazer. Então, eles tinham um pouco essa dificuldade. Então, acho que essa é uma, inclusive, das dificuldades que a gente vê para a inserção no mercado de trabalho, né? As pessoas têm dificuldade de perceber, não, quais são as habilidades, as capacidades que, né, que a pessoa tem, e como é que a gente direciona atividades que de fato estão atreladas àquela função, né, de trabalho, sem ser ali um olhar muito capacitista, que esse sempre é uma preocupação. E aí, assim, a gente foi realmente caminhando juntos, e foi muito desafiador, acho que mais para eles do que para a gente, mas no final, assim, até hoje ela mantém essa relação com as pessoas, né, de lá, conversa e saem para almoçar, para ir ao cinema. Então ela manteve de fato, né, mesmo após o término do curso, ela continua mantendo uma relação de amizade, de carinho muito grande com eles. E é engraçado que eu deixei de ser a Mariana para ser a mãe da Isadora. Eu imagino. Né? Eu cheguei a mãe da Isadora, então assim, as pessoas... Ficou conhecida. A mãe da Isadora. Ficou super conhecida. Agora, Mari, você trouxe várias informações, assim, que eu considero muito pertinentes, né, assim, eu acho que primeiro até essa discussão mesmo em relação à turma, né, ser uma turma completamente, né, composta por pessoas que têm alguma deficiência ou que precisam trabalhar a partir de alguma limitação, e eu vejo muito essa discussão também, né, assim, porque, por um lado, claro que, né, pelo viés da inclusão, a gente quer que as pessoas estejam sempre em espaços que sejam os mais diversos possíveis, né, e que exista sempre um convívio muito próximo. Isso vai acontecer uma vez que ela está inserida no mercado, enfim. Agora, em termos de curso também, eu acho que foi vantajoso para que a gente tivesse o suporte necessário. Porque muitas vezes as alternativas que a gente tem, né, hoje em dia, pensando em Brasil, nem sempre vão ter essa garantia de que a gente vai conseguir realmente que os níveis de suporte sejam adotados na hora de uma pessoa se qualificar e tudo mais. Então, assim, eu acredito que
nem tudo por um lado, nem tudo para o outro, né? Nem sempre turmas somente, né? Assim, voltadas para um público com deficiência, mas também não só a gente esperar que num ambiente que não tenha nenhuma capacitação, que as pessoas não tenham nenhum conhecimento sobre esse universo, vão conseguir realmente viabilizar um trabalho como esse que foi feito. Então, eu acho que foi muito válido, assim, essa busca. Eu acho que minha fala no sentido de valorizar muito isso em relação à tomada de decisão como família, porque muitas vezes a gente busca alternativas que já são conhecidas. E vocês têm, né, claro que sempre um olhar muito atento sobre aquilo que ela sempre teve de habilidade e tem. Então, essa socialização, né, essa facilidade de se comunicar com as pessoas. Então, Isadora é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, né? As pessoas gostam de conversar, querem saber sobre ela, e ela também quer saber sobre as outras pessoas. Então, todas essas habilidades, elas levam realmente ela a pertencer a diferentes espaços, e ela vai se sentir à vontade. Então, assim, mas isso não seria possível sem ter uma família que estivesse atenta a isso. Né? Então, eu vejo muito essa angústia, assim, principalmente depois que começa o Fundamental 2, então as famílias ficam, e aí, né? E agora? E depois, quando terminar o fundamental, o que eu vou fazer, enfim. E às vezes, independente, né, da capacidade cognitiva naquele momento, ou de outros quadros, enfim, a gente vê que podem ser alternativas buscar mesmo o curso de qualificação, principalmente para que a pessoa se sinta ali, confiante numa habilidade, algo que ela já demonstra, Às vezes pode virar gosta, algo né? profissionalizante, né? Então, eu acho que teve um episódio que a gente falou um pouco sobre aproveitar os interesses da pessoa, Sim. né, para possibilidades de futuro, né, em termos de emprego e ocupação. Então, às vezes, as pessoas ficam muito atentas ou preocupadas com hiperfocos, por exemplo, mas alguns hiperfocos, eles podem vir a ser opções, né, reservas comportamentais, que a gente chama. Então, assim, acho que tudo foi muito pensado, assim, de forma muito individualizada, né, para Isadora, vocês enquanto família, e eu acho que é isso que trouxe também essa história tão bonita, né, assim, de várias frentes de trabalho, de oportunidades. Agora, sua mãe falou um pouquinho, Isa, sobre a experiência de fazer o curso da Findes, né, no administrativo e tudo mais. Eu fiquei me lembrando de quando você teve a sua formatura. Você lembra como é que foi, né? Então foi um momento bem marcante, né? Foi legal a minha formatura. Sim. Foi todo mundo lá na Findes, lá no auditório. Sim. E lá no curso e depois na Findes, você fez amizades, como sua mãe falou. Sim. São amizades que você ainda continua tendo contato, você encontra com eles. Eu encontro com eles lá no shopping. Então tem oportunidades para você rever esses colegas, enfim, porque hoje você já não tá mais na Findes, né? Certo. Mas ficou uma amizade. Ficou. Ai, maravilha. E como é que foi trabalhar lá na Findes? Lembra comigo aqui, quando você tinha que estar lá no jurídico, quais tarefas você tinha que realizar? Canva, PowerPoint, Word e Canva só. Né? E você tinha uma lista, né, de tarefas. Rotina, eu tinha rotina. Sim. Faço uma rotina, faço 5S, eu organizo as coisas. Sim. Eu lavo as vasilhas que tá um prato sujo, aí eu vou lavar as coisas. Aí eu lavo as coisas lá. Sim. E quando chegava alguém lá no setor que precisava de alguma informação, alguma coisa? Rasgar folha. Você fazia também, certo? Eu lembro disso. E quando alguém chegava, você recebia essas pessoas? Eu recebo a Letícia, a Ana Paula e Geissilane. Que são as pessoas que eram da sua equipe. Isso. Certo. Então, foi uma experiência também marcante. Você aprendeu um pouco sobre como que é a rotina, a vivência de um setor jurídico. Sim. Foi isso? Foi. Bacana, muito legal. Então, vamos pensar aqui juntas. Depois que você passou pela massagem e pela experiência lá do administrativo, nesse setor jurídico, tem alguma dessas duas áreas que você gostou mais? Eu gostei mais da professora. Da professora de qual curso? De assistente administrativo. O contato com ela, do que ela ensinou. Sim. Mas você gostou mais do curso de massagem ou do curso administrativo? O curso de administrativo. Foi o que você mais curtiu? Sim. Beleza, legal. E aí eu tô sabendo que agora você tá indo para um outro caminho através da pintura.
Uhum. Você tá fazendo um curso de pintura? Conta pra gente como Eu que é. tô fazendo curso de pintura, tô pintando os paninhos de prato, vender de presente, Uhum. pra vender todo mundo. É. Pra vender de presente, pra pintar. Sim, eu comprei 2, né? Sim. Eu sou uma das clientes, porque são muito bonitos, realmente. Né? E você tá fazendo, as pessoas estão se interessando e tudo mais, enfim. Né? E através disso você vai ganhando seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. Sério? Não é isso que você tem lá na sua conta, que você vai recebendo dos seus clientes? Sim. É isso. É uma forma de você conseguir continuar trabalhando e ter a sua própria renda, o seu próprio dinheiro. Ou no Pix. No Pix. Você já tá por dentro do Pix. Beleza. E, Mari, assim, fazer uma pergunta para você agora. Qual a importância, né, assim, da sua formação como professora, como pedagoga, para investir nesse caminho para a Isadora? Acredito que o conhecimento, né, que eu tenho do desenvolvimento, né, infantil, enfim, fez muita diferença. Porque desde muito pequena, eu, né, enfim, por ter esse conhecimento e por trabalhar com criança, eu fiquei incomodada desde, né, um aninho que ela tinha, e eu achava, nossa, eu acho que ela não balbucia ainda, né, como as crianças. E assim, nem passava, enfim, pela minha cabeça, achava que podia ser audição e tudo mais. E aí eu fui conversando muito com a pediatra dela, e aí a pediatra, quando deu 1 aninho e 2 meses, que aí eu falei, não, olha, eu realmente estou incomodado, porque eu acho que ela, pelos estímulos que ela recebe tudo, acho que ela poderia estar falando um pouco mais. E aí a gente foi para uma filha mais velha. Sim, também, eu né? tinha Então, uma filha, exatamente, também, né? Sim. E aí, assim, as pessoas assim, não, é assim mesmo, Mariana. As pessoas, né, fala mais tarde, eu falei, não, mas eu acho que é mais, porque assim, recebe um estímulo, tá num contexto que a aprendizagem deveria estar acontecendo melhor. Então, assim, eu acho que isso só se deu pelo fato da gente conhecer um pouco sobre, né, o desenvolvimento da criança ali em cada etapa. E aí, de fato, a gente foi para a fono, depois de 3 meses, né, acompanhando, ela falou, olha, Mariana, eu acho que tem algo mais, não é só uma questão de fala ou de audição. Aí a gente começou realmente primeiro investigando a audição para saber se tinha alguma deficiência auditiva ali. Foi muito difícil porque ela era muito agitada. Sim. Naquele momento ela era muito hiperativa. E aí, assim, a gente fazia por etapa, toma medicação, dorme 5 minutos, faz exame no ouvido, volta 1 semana depois, toma remédio. Então, assim, era sempre tudo segmentado, muito né? segmentado, porque, assim, a agitação dela, ela realmente não parava, assim. E aí, descartamos a questão, né, da audição, e aí ela encaminhou a gente para, na época, um neuropediatra, e a gente começou fazendo um acompanhamento e tudo, e aí, assim, isso foi um tempo, né? Por volta dos 3 anos, que aí fechou, de fato, esse diagnóstico, e aí eu estava vendo um podcast de vocês, né, que a médica fala dessa coisa de dar a notícia, e realmente pra gente é muito impactante, e comigo foi no sentido assim, eu fui ao médico sem ela para dizer, eu preciso saber o que tem a minha filha, porque eu sei que não é só uma hiperatividade, né, porque a gente trabalhava muito com a hipótese de hiperatividade, mas assim, a gente sabia que tinha algo mais, e aí ele falou, ela tem... na época ele não usou, né, o autismo, isso lá em 2005, 2006. E era outra realidade, né? Exatamente, era tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Ele falou, ela tem transtorno invasivo do desenvolvimento. Aí, que era o DSM antigo. Meu Deus, o que é isso, né? Sim. E aí eu comecei a perguntar, enfim, a gente conversou ali um tempo, e aí acabamos encerrando aquela consulta, e eu fui pesquisar sobre, né, para eu entender, e aí assim, de fato o primeiro momento é impactante, você fica sem saber, e agora, o que a gente vai fazer? Mas assim, eu sempre fui muito pelo viés da possibilidade, eu sempre acreditei que era possível, e aí fui buscar ajuda, a fono fez encaminhamentos, a questão, né, de ter, na época a gente não tinha tantas clínicas que faziam atendimento, então, investigando junto com a médica, com a neuropediatra que passou a atendê-la, a gente descobriu uma psicopedagoga, então a psicopedagoga foi assim,
fundamental para todo esse trabalho, também em parceria com a escola. Então, assim, foi sempre muito nessa parceria, né, da gente como família, buscando entender e olhando pelo viés das possibilidades, e o suporte realmente desses atendimentos que ela foi tendo aí ao longo da vida, a gente foi fazendo e encontrando caminhos. Então, um diálogo muito próximo desses profissionais com a escola, porque eu falo que né, eu sou de escola e é muito difícil eu dizer assim, olha, a escola não sabe trabalhar com quem é diferente, mas é uma realidade, a escola está muito preparada para trabalhar com quem aprende ali no fluxo normal, quem está aquém ou além é sempre desafiador, né, eu entendo, porque eu já estive em sala de aula, às vezes você tem ali 30 alunos, 25, 30 alunos, você tem, né, aqueles que se destacam, que vão e os que estão além, os que estão, e como é que você lida com tudo isso? Eu sei que é difícil, mas depende realmente de um olhar e de querer fazer a diferença, porque eu sempre, né, trabalhei no curso de formação de professores, eu falava, gente, a gente ser bom professor, para quem é bom, é muito tranquilo. É fácil. Agora, fazer a diferença para quem realmente precisa, ou porque não, né, tem mais dificuldade, ou porque precisa de uma dose a mais, aí sim, aí você vai estar, de fato, possibilitando ali transformar a vida daquela pessoa e dando a ela possibilidades. Isso é uma coisa tão interessante, né, Mari? Assim, porque, né, eu sou professor há 20 anos, 21 anos, e, de fato, assim, muito do que a gente aprende enquanto professor sobre pedagogia, né, é muito relacionado a uma prática quase que intuitiva, né? A gente tem, né, por exemplo, eu como professor durante todo esse tempo, não tive tantas aulas sobre metodologia de ensino, sobre quais são as estratégias mais eficazes, e já tive desafios, por exemplo, de ter, por exemplo, um aluno com deficiência visual. E aí, como é que eu faço para que a minha aula seja acessível para essa pessoa? Uhum. Né? E vira uma prática, muitas vezes, de tentativa e erro, porque falta para a gente, muitas vezes, essa orientação, enquanto professor, sobre qual é a melhor estratégia para esse aluno. Né? Quando a gente tem um aluno que é típico, né, é um caminho, ok? Mesmo assim, com várias nuances aí, né? Mas quando a gente se depara com situações que precisam dessas adaptações, isso se torna muito mais difícil, né? Como pedagoga, como é que você vê isso, assim, que soluções que você imagina? Então, é uma busca, eu acho que não só da pessoa, né, do profissional, porque eu acho que também ele precisa buscar, mas hoje, né, no contexto em que a gente vive, a escola precisa pensar em formações que vai construindo isso junto com os profissionais, porque a graduação em si, ela não capacita, né, ela, assim, de fato, ali para a prática, não. Ela te dá uma base de conhecimentos, e aí depende, eu acho que também de cada um buscar essa informação. E eu acho que a escola tem um papel importante na medida em que hoje ela recebe esse aluno. Então, não é só receber, né? É o receber e pensar assim, eu estou preparada e como é que eu auxilio esse profissional? Então, acho que é uma busca conjunta ali de estratégias. Então, hoje eu vivo isso na escola que eu trabalho, né? São profissionais de áreas diversas que não têm formação pedagógica e a gente cada vez mais, e graças a Deus, a gente recebe alunos, né? Com diferentes aí, vamos dizer assim, dificuldades, né? Desde deficiência visual, a questão do deficiente auditivo, a gente tem alunos autistas, enfim, a gente tem alunos que têm só o TDAH, e às vezes ele não sabe de fato como lidar com isso. Então, assim, eu acho que a pedagogia, de fato, ela precisa ser mais do que aquela teoria que a gente vê, mas a gente buscar ali estratégias, e vai ser, assim, infelizmente também vai ser muito tentativa e erro, porque o que funciona com um aluno não necessariamente funciona com outro aluno. Então, assim, a pessoa está aberta
a querer fazer também diferença. Porque se eu falar, não sei como lidar, eu não consigo, dificilmente a gente vai conseguir achar caminhos. Mas se o profissional se mostra aberto a fazer diferença, juntos, né, eu acho que o conhecimento técnico que a pessoa tem, mais os conhecimentos pedagógicos que a gente tem, né, com o pedagogo dentro da escola, com o profissional, com a professora, às vezes de educação especial, que a gente, né, uma pessoa que tem um conhecimento mais especializado, a gente consegue buscar estratégias de adaptação. Então, hoje, por exemplo, na escola em que eu trabalho, às vezes a gente adapta o curso como um todo, até a carga horária, às vezes a gente pensa. Perfeito. Né, porque, o aluno, né, no caso do curso da Isadora, a gente ampliou ele em 200 horas para que eles pudessem fazer o mesmo conteúdo de uma forma mais alongada, mais suave, para que a gente tivesse, porque assim, a gente tinha alunos que não tinha dificuldade nenhuma de aprendizagem, a deficiência não era nesse sentido, e a gente tinha alguns, né, vários, com uma deficiência que era mais cognitiva. E aí, assim, sabe, é o pegar aquele conteúdo e transformar aquilo de forma muito aplicada. E aí isso é desafiador. Então, assim, algumas vezes deram certo, outras vezes o caminho não foi tão assertivo, mas na medida em que a gente vai exercendo isso também, a gente vai aprendendo. Então, assim, claro que o suporte de pessoas com conhecimento mais especializado, ele é de extrema importância. E eu acho que esse desprendimento, né, assim, Mari, que a gente está colocando como é esse profissional que está ali à frente, entender que ele vai precisar realmente individualizar aquilo ali, né, aquele objetivo, aquele plano, e é um desafio em todos os níveis de ensino, né, assim, claro que os desafios, eles vão se tornando um pouco maiores quando a gente começa a caminhar com profissionais que são especialistas, né, dentro da educação, então, o formato, né, da educação, muitas vezes, que precisa, claro, ser revisto, é muito no sentido de que tem que haver espaço para que esse professor possa olhar para esse aluno de maneira individual. Porque quando chega numa certa idade, né, numa série, enfim, dependendo da etapa em que o aluno está, vai precisar desmembrar, e realmente não existe uma receita, não vai existir uma estratégia que vai servir, por exemplo, numa sala de aula em que você tem 5, 6 pessoas com demandas educacionais, né, diferenciadas, e que a gente vai conseguir transformar aquilo ali para os 6. A gente vai precisar de alternativas individuais. Hoje, o que eu mais escuto, assim, né, quando estando no espaço, né, seja no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, mas o professor não tem tempo para isso. E eu entendo isso, claro, porque realmente para o professor também é complicado, ele está diante de uma sala enorme, com, né, diferentes necessidades ali dentro, e um plano de ensino que precisa acontecer. Só que quando existe essa abertura para dialogar, né, seja através, né, dos terapeutas, a família, né, então junto com a equipe de educação, é possível transformar aquele conteúdo sem onerar também esse tempo do professor, né, que a gente sabe que também é um tempo corrido, é um tempo curto, as condições são muito precárias, né, se a gente for parar para pensar. E esses desafios, eles vão acontecer em todas as redes, seja privada, seja pública, e muito mais na rede pública, né, eu entendo. Mas a gente vê iniciativas maravilhosas da rede pública também, uma vez que a gente tem pessoas engajadas, uma vez que a pessoa está ali e está disposta realmente a transformar a vida daquela pessoa. Então, me vem, assim, você vai contando, me vem na cabeça vários momentos marcantes, assim, né, da vida da Isadora também, tanto na escola quanto em relação à parte profissional, que é encontrar pessoas nesse momento que estão dispostas a olhar de maneira diferenciada. Porque no final das contas é sobre pessoas. Né, assim, a gente tem lá a estrutura, as regras, as leis, né, a forma como precisa estar colocado, mas a gente depende muito dessa parceria, a gente depende muito desse encontro desse profissional que está ali no dia a dia. E eu acho que quando você dá esse exemplo, né, da mudança do formato do curso, para que seja mais suave e tudo mais, enfim, são alternativas, claro que precisam ser criativas, mas que são viáveis, elas são possíveis de serem feitas. A gente não precisa, né, esperar que em todos os segmentos, né, as camadas de educação, a gente vai conseguir atuar da forma como sempre fez. Da mesma forma, elas vêm por isso, né, assim, é muito legal, assim, quando você tem um profissional que está de olho nisso, e que não é só
para a filha, é para todo o conjunto, porque o que a gente quer modificar é a comunidade, né, de maneira geral. E da mesma forma as escolhas também, assim, né, igual a gente está citando o exemplo da Isadora, né, de massagem, que fez o curso, né, de auxiliar administrativo, mas com certeza também tiveram outras tentativas, outros interesses que não necessariamente foram também super bem sucedidos, né, assim, pode ter tido também algum momento, vamos tentar isso aqui e talvez não tenha sido, assim, teve algum episódio nesse sentido também? Então, eu sempre busquei, assim, para a Isadora, trabalhar aquilo que eu via nela alguma possibilidade, realmente. Então, acho que, por exemplo, a música, né, ela faz aula de música ainda, mas não é uma coisa que eu vejo que ela continua demonstrando o mesmo interesse que ela já demonstrou no passado. Mas como é algo também que auxilia ali a trabalhar todo um raciocínio lógico, que trabalha habilidades, né? Então, assim, a gente continua fazendo, mas não é algo, por exemplo, que eu hoje dou enfoque como uma possibilidade de profissionalização e tudo mais. Mas, assim, é muito isso, assim, às vezes ela fala, quero fazer uma faculdade, eu falo, minha filha ainda não está no momento, porque eu não vejo nela maturidade para passar por um processo desse, e eu fico muito sempre preocupada com a questão da frustração, assim, sim, né, então eu sempre, não, você não é massagista, então a gente precisa melhorar e aperfeiçoar isso que você faz bem, e que eu penso que pode, de fato, ser um caminho futuro também, né, para que ela tenha essa profissão, porque ela faz muito direitinho. A Isadora vai ser uma massagista que vai conseguir ter um olhar, às vezes, para o paciente, eu estou sentindo uma dor, eu tenho enfim, talvez não, sim, mas o trabalho com a massagem relaxante, que é o que a gente deu foco, ela vai fazer super bem, ela faz muito bem. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, eu não descarto um ensino superior, por exemplo, mas eu penso que ela ainda não tem maturidade para isso. Pode ser que mais adiante a gente sinta a segurança de dizer, não, agora é o caminho, mas nesse momento eu acho que ainda não, a gente tem foco aí nessa formação. A aula de pintura é outra coisa, né, que a gente começou e tem dado super certo, assim, os paninhos têm encomenda, né, Isadora? A gente tem algumas encomendas, estamos até no débito para entregar. Tá no prazo. Mas, assim, de fato, acho que foi muito essa precaução, talvez não tenha acontecido por isso, né, de eu olhar e falar, Isadora, ainda não é o momento, porque ela faz vôlei, é um exemplo, né, e aí a gente tem os campeonatos de dupla, ela faz o vôlei de areia, e aí todo sábado tem tal, vai ter o campeonato de dupla, e aí mãe e tal, eu falei, minha filha, acho que você ainda não está preparada para passar por essa experiência. Primeiro, porque você ainda não está jogando em dupla lá na praia, vocês jogam 3, 4 pessoas na quadra. Então, assim, vamos continuar treinando, vamos continuar, né, esforçando para que você se desenvolva ainda mais, e aí vai chegar o momento de você participar do campeonato. Para não ser frustrante e depois ela não querer nem mais fazer o vôlei. Então, acho que eu vou muito por esse caminho, assim, de ir preparando. Né? Um alinhamento de expectativas até, né? Porque existe a vontade, né? Como no caso do vôlei, existe o desejo de participar e tudo mais, mas a gente sabe que algumas nuances do que acontece ali, naquele campeonato, naquela situação, todas as possibilidades, né, que podem acontecer, nem sempre a própria pessoa vai conseguir visualizar plenamente. Então, é esse apoio familiar que é necessário, né? Então, dentro do que existe hoje de habilidade e interesse, é o momento correto? Se não for o momento correto, eu acho que já existe o que é de mais importante nesse processo, que é o quê? Desde muito cedo, tentar expandir, pulverizar as possibilidades de interesse. Que eu acho que isso é uma coisa que fica muito clara na história de vocês. E que eu acho importante para quem está ouvindo, porque muitas vezes em idades menores, né, enfim, às vezes fica tudo muito focado só no tratamento formal.
E assim, claro que o tratamento é importante, né, ajuda, né, a gente vai conseguir olhar ali com uma lupa para as habilidades, enfim. Mas eu tenho clareza também de que todas essas vivências que a Isadora foi tendo ao longo da vida dela, né, seja na experiência com vôlei, com a música, começar a aprender outras formas de se ocupar, ter um momento em que ela vai aprender uma atividade mais ocupacional mesmo, como ficar em casa um tempo, conseguir se ocupar naquele ambiente. Ou ter situações em que, como no caso das receitas, né, assim, que eu acho que para ela já era importante, tem uma relação direta com o trabalho, que é como que eu faço para me organizar numa atividade em etapas. Uhum. É um treino, e que pode ser começado muito cedo, né, e que é importante que os pais também estejam atentos a isso, porque nem tudo é na educação formal ou no tratamento formal. Na verdade, garante até mais engajamento quando é ali, dentro do seio da casa, né? Dentro daquilo que é familiar, dentro da cozinha, do espaço que ela já conhece, enfim. Então, eu consigo enxergar várias situações em que a Isadora, no passado, aprendeu a seguir tarefas em etapas, né? Seguir uma sequência, como no caso das receitas em casa, como um paralelo direto com estar num setor, por exemplo, jurídico e precisar seguir uma lista de tarefas. Uhum. Então, é importante que as famílias fiquem atentas a isso, porque eu sei que não dá para fazer isso o tempo todo, eu sei que a rotina é muito exaustiva, acontece muita coisa, tem a própria rotina de trabalho de cada um, tem a escola, né, tem a terapia, enfim, nos momentos que a pessoa está um pouco mais nova, mas às vezes um final de semana que você trabalha uma habilidade como essa, vai ser um pré-requisito importante no futuro. Então, nem tudo é estar inserido só em terapia, né? Muito é dessa aplicabilidade, e eu acho que isso foi um grande recurso, uma grande vantagem, assim, na vida da Isadora. Até pensando em comunicação, né? Então, se é uma pessoa que tem uma vivência, né, tem o vôlei, vai, né, foi lá, foi na igreja, interagiu com tais pessoas, né, na aula de música, tem um contato com outra situação, ela abre o universo de possibilidades, né? Ela tem outras possibilidades de diálogo, de conversar, de trazer um conteúdo novo. Olha, eu estava em tal lugar, eu fiz isso, enfim. Então, eu acho que dentro da história de vocês, uma das coisas que eu acho mais bonitas é, além de olhar para as reservas comportamentais, pensando em trabalho, como que eu faço para estimular com atividades que são muito do dia a dia e que podem vir a ser novas reservas. É que você vai criando um ambiente seguro, né? É um ambiente que de alguma forma já foi exercitado, né? Não necessariamente no campo do trabalho, mas isso já foi exercitado em outro momento. E eu falo isso com todo entendimento de que não é viável, né? Não é possível fazer isso o tempo todo. Mas quando a família tem um olhar diferenciado para isso, a gente aumenta as possibilidades, né? Eu falo que ninguém vai estar mais engajado do que o pai e a mãe para que o filho se desenvolva. E eu acho que essa construção que trouxe também essas possibilidades de trabalho hoje. Então, assim, é muito bonita a história de vocês. Se vocês quisessem deixar uma mensagem, assim, para outras famílias ou para educadores que vão passar por situações desse tipo, assim, o que vocês diriam? Eu acho que é sempre olhar para as possibilidades. Sim. Sabe, é acreditar que é possível, porque assim, às vezes a gente já vive tantos desafios e são tantas vezes, sabe, frustrações ali, às vezes, se você ficar olhando só para o que não deu certo, você meio que entra no desespero, mas o que pode dar certo? Eu acho que, sabe, esse olhar das possibilidades, assim, de sempre acreditar, não, calma, não é esse o caminho, mas existem outros caminhos, existem outras possibilidades. E, normalmente, né, as famílias têm mais de um filho, como eu tenho uma filha mais velha, mas eu sempre tive muita clareza que o olhar precisava ser diferente. Então, eu acho que se a gente tem, para os filhos, né, mesmo quando a gente tem filhos todos típicos, digamos assim, eles já são naturalmente diferentes. E quando, na verdade, a gente tem, né, um filho que seja autista ou com outra necessidade, a importância de ter esse olhar diferenciado. Eu não posso querer a mesma coisa, ter os mesmos objetivos, né, porque eles são diferentes. Então, assim, eu entender as diferenças,
e trabalhar acreditando nas possibilidades, né, nas viabilidades de cada um deles. E eu acho que, assim, eu sempre busquei muito isso com a Isadora. Tem umas coisas que a gente fez na vida que, por exemplo, o esposo falava, você é maluca, não vai dar certo. Ensinar a andar de bicicleta, ensinar a andar de patins, ela vai se machucar, ela não tem atenção, vai conseguir, todo mundo consegue no tempo dela. Sim. E, assim, esse respeito ao tempo também, Sim. né, porque serão tempos diferentes. E a gente, acho que ter esse olhar da possibilidade e do respeito para as diferenças, eu acho que é fundamental. E a participação ativa, né, nas decisões, né, que eu acho que também é um ponto importante sobre isso, porque não se trata muitas vezes do filho, né, independente de qualquer idade, tomar todas as decisões, mas quando essas decisões elas são tomadas de forma dialogada, né, então, olha, vamos tentar dessa forma, vamos tentar esse caminho, igual a questão da massagem, né, às vezes a expectativa é o todo da massagem, não, vamos olhar para a massagem relaxante, e aí vamos começar a trabalhar isso, né, dentro de um diálogo diário, de uma conversa, enfim, a pessoa vai internalizando também aquilo, né, assim, e eu acho que o saldo é um saldo de uma pessoa mais confiante, independente de ter aprendido X, Y, Z no curso, ou se ficou algum conteúdo e outro não ficou, mas eu acho que existe a sensação de autoconfiança, né? Eu consegui concluir, eu consegui fazer, eu consigo aplicar aquilo ali. Então, eu acho que quando a participação ativa, né, da pessoa que está no espectro, quando ela consegue participar dessa decisão, a motivação também é muito diferente, né? Eu gosto muito. Isa, e se você tiver que dar um conselho, assim, para algum colega seu que também está querendo descobrir uma profissão, que está querendo descobrir, né, uma atividade, o que você diria para essa pessoa? Eu queria fazer uma atividade matemática, português, inglês, e eu faço uma atividade lá na escola, na Álvaro de Castro Matos. Você já teve essa vivência, né? Tenho. Teve mesmo, já passou por isso. É. E assim, para outras pessoas que estão procurando uma profissão, quando uma pessoa está procurando uma profissão, o que você diria para ela tentar estudar aquilo que ela gosta? O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para essa pessoa, para professora. Eu falei professoras, duas professoras, Sim. professora de inglês, Uhum. tudo isso que eu falo com a professora. Sim. Você gostaria que outras pessoas também trabalhassem com massagem? Sim. Sim? Mais pessoas, de repente, né? Que pudessem aprender sobre essa área que é importante. Ou mais pessoas que descobrissem que são boas de pintura, porque você é muito boa de pintura. Sim. Então, é importante que as pessoas saibam no que elas são boas, né? O que elas gostam de fazer, o que elas são boas em fazer. Porque eu sou muito boa para fazer com a minha professora Bia. Sim, isso é verdade. Eu faço com a professora Bia. E eu faço uns paninhos com tecido. Aí eu faço os paninhos de prato, eu pinto a tinta. Sim. Aí eu compro lá na Aviamentos. Sim. E é você que escolhe, assim, qual vai ser o desenho da sua pintura? Sim. E se a pessoa quiser escolher um desenho, pode? Não. Não, só você que pode escolher? Sim. Por exemplo, se eu falasse, Isa, eu queria encomendar um pano de prato Com flores. Com flores. Você faz? Faço. Sim. Aí tem que anotar o pedido, tudo certinho, o que a pessoa quer e tudo mais. Certo? Certo. Tá, então pode escolher. O cliente pode escolher um desenho. Sim. Então, por exemplo, se alguém estiver assistindo o podcast hoje e quiser comprar um pano de prato, como é que ele faz? Onde é que ele te acha? Tem um Instagram, tem alguma coisa? Tem Pix. Não. Tem Instagram. Instagram, WhatsApp. Certo. Isso aí. E Facebook. Então Sim. tá bom. Então, quem estiver assistindo, que tiver interesse, depois a gente vai divulgar lá o perfil da Vai Isadora. aparecer aqui embaixo. Ou no da clínica também pode entrar em contato, que a gente pode fazer encomenda lá na recepção. Isso. Pode ser. Pode ser? Pode. Legal. Tá. Você quer contar mais alguma coisa sobre a sua carreira, os trabalhos que você já fez? Eu sei. Diga. Eu faço uma carreira com a Késia, uma Fez sua carreira, isso é psicóloga, verdade. e eu faço uma massagem relaxante, Também. e eu faço lá na Findes, na nossa carreira. Tá, então você já teve várias experiências de carreira e nesse momento agora você tá atuando mais como massagista e com a pintura de pano de prato. Sim. Sim, essas são as duas áreas que você tá trabalhando agora.
Uhum. né? Ó, queria te falar uma coisa. Tenho o maior orgulho de você, sabia? Sim. Porque você desenvolveu muita coisa, foi muito legal. Tem sido muito legal acompanhar suas experiências de trabalho. Eu queria que todo mundo conhecesse a sua história, porque a sua história é uma história muito bonita. Até porque você foi, ó, só desenvolvendo novas frentes, novos interesses. Hoje não tem ninguém que não conhece a Isadora lá na clínica, né? E deixa eu te falar, só voltando aqui sobre a Envolve, eu sei que você tem feito um papel muito importante lá quando a gente tem algum evento, né? Essa semana passada você estava ajudando na organização da festa junina, né? Sentou para organizar um pouco do que estava precisando de material e tudo mais. Isso também é uma experiência de trabalho que você está tendo. Você fez isso na semana passada, você lembra? Então, tiveram algumas situações aí quando tem evento que você tem participado, no carnaval, que a gente trabalhou, lembra? Dia das Mães. Dia das Mães. Então, tem várias atividades. O mais importante é o quê? Dia dos Pais. Dia dos Pais vai chegar, a gente vai ter que fazer. É o quê? A gente exercitar sempre o nosso cérebro, a gente tá sempre ativo. O tempo todo buscando outras possibilidades. E aí, eu acho que você tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Arrasou. Gente, então queria agradecer a presença de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, viu, Isa, por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Muito né? legal. Então, a gente vai se despedindo nesse episódio. Para quem quiser depois seguir, compartilhar, ativa o sininho, faz tudo aí que tem que fazer para que vocês consigam acompanhar os próximos episódios, né? E, Mari, assim, você quer deixar algum contato, deixar um contato profissional, enfim, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, da Isa também? Nossa, nem pensei nisso, de verdade. Então, acho que, né, eu me coloco muito à disposição, porque eu sei que, especialmente na fase adulta, existem, né, muitos desafios, assim. Dúvidas, né? Dúvidas. Então, assim, tem meu Instagram. Não vou saber ele de cor agora, Luciano. A gente coloca. Não vou saber ele de cor agora, porque, enfim, eu ando até meio afastado das redes sociais, porque o tempo tem sido curto, mas, assim, me coloco muito à disposição, né, para poder trocar experiência. Eu acho que isso é legal, assim, poder contribuir com as pessoas. Eu acho que o mais importante é para quem tiver dúvidas mesmo, né, assim, eu vejo que essa rede de relacionamento, né, principalmente entre pais e familiares, ela é muito importante. E sobre cursos, né, de qualificação, enfim, possibilidades, é importante as famílias, né, quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida, entre em contato, seja através da clínica, né, ou depois pela rede social, a gente pode ajudar nesse processo, porque é isso, tem muitos pais que estão vivenciando a adolescência, mas, né, já estamos aí diante de todo um processo que precisa começar desde muito cedo. Tem familiares que podem estar vivenciando agora, né, o final do ensino médio, o que eu faço, como é que eu posso, né, pensar em outros cursos, outras possibilidades. Então, assim, eu acho que além da sua carreira, né, além da parte profissional, você acabou desenvolvendo também um know-how muito grande sobre como olhar, enxergar esse processo. Então, eu falo que mães ajudando outras mães, né, podendo de alguma forma apoiar, assim, é de grande valia. Então, agradecer mesmo a participação, foi muito legal. Fico muito feliz de poder ter vocês aqui e espero que a gente tenha aí uma carreira aí longa pela frente, com várias novidades, né, Isa? Teremos muita história pela frente, então, né? Então, tá. Gente, estão passando para agradecer pela participação, todo mundo que está acompanhando o podcast. Fiquem atentos depois aos novos episódios. Obrigada mais uma vez e até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.